Eu peço para que os irmãos fiquem em silêncio, atento à palavra, porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que nos leva ao reino de Deus. A palavra ela se encontra em Mateus capítulo 4. Amém? Preste atenção na palavra, em nome de Jesus. A tentação de Jesus. Tem momentos que nós confundimos sobre a tentação. A tentação não é somente nós cairmos no adultério com uma mulher e um homem. Ser tentado é estarmos diante do diabo, fazendo aquilo que o favorece, fazendo aquilo que o apraz. Ser tentado é sujeitarmos às astutas, às ciladas, às armadilhas e sermos cativos na mão de Satanás. Então eu peço para que a igreja fiquem atentos a esta palavra. Amém? Nós vamos começar do capítulo 4 em diante. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Preste atenção, igreja. Eu não quero que a igreja fique em movimentação. Eu peço para que a igreja fique em silêncio. Eu peço para que a igreja ela coloque a palavra no coraçãozinho e guarde para a vida eterna. Amém? Jesus, ele saiu do rio Jordão depois de ser batizado e foi conduzido pelo Espírito Santo, amém? Ao deserto. Vai ter momentos que nós iremos para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E terá momentos que nós estaremos no deserto pelas nossas lascívias, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Mas quando nós estamos no deserto pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos crer e acreditar que o Espírito ele vai agir em nossa vida. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então o que a palavra quer dizer? Que aqueles que têm o Espírito, aquele que tem o poder de Deus ao seu lado, ele pode passar pelo deserto. Jesus ele foi para o deserto. E ali ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Mas a palavra vai dizer que ele teve fome. Outro erro da humanidade. É a humanidade quando chegar na hora do almoço ou da janta, ela dizer que está com fome. Passar fome é você ficar debilitado. É você ficar ali sem comer por muitos dias. Isso é passar fome. É você não ter o que comer. É você querer comer algo e você não ter. Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites com fome, debilitado, fraco. E agora o que eu quero dizer com isso? Que a igreja, aonde que o inimigo ele vai mais nos tentar, é quando nós estamos fracos e debilitados. Nós podemos estar fracos porque estamos fazendo um propósito para o Criador dos céus e da terra, para podermos alcançar o poder de Deus em nossa vida. Mas podemos estar fracos por havermos pecado, errado e estarmos ali diante do Criador em lascívia. Amém? E em pecado. E o diabo vem nos tentar. Mas a palavra de Deus vai dizer que o tentador, quando ele vê que nós estamos fracos, quando vê que nós estamos debilitados, quando ele vê que nós já não estamos ali suportando mais aquela fraqueza, ele vem para nos tentar. Ele vem para nos derrubar. Ele vem agora para oferecer algo na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que o inimigo ele vai querer agir. Ele não vai querer agir quando você está forte, cheio do poder, cheio da glória do Senhor. Não. Ele vai querer agir quando você está fraco, você está debilitado, você está caído. Que daí ele pode agir nas suas emoções e na sua fraqueza. Amém? Então a palavra vai dizer que Jesus ele estava o quê? No deserto, pelo Espírito Santo, sendo tentado pelo diabo. O diabo existe, igreja? O diabo ele atenta? A palavra de Deus vai dizer que o diabo ele veio agir na vida do Messias, na vida do Mestre, na vida do Criador dos céus e da terra, na vida de Jesus, o Deus conosco.
A palavra vai dizer no versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Você vê que o diabo, ele vem por dúvida em nossos corações. Ele vê ali nós no aperto, ele vê ali nós no sofrimento, e nós sabemos que o deserto, ele não é uma coisa boa. O deserto, ele é calor de dia, ele é frio de noite, ele tem serpente e escorpião, é só areia. É um lugar muito difícil, aonde ninguém quer habitar, aonde ninguém quer viver. Aonde Jesus ele foi parar? Ele foi parar num lugar onde era calor de dia, frio à noite, escorpiões e serpente, não tinha água para beber. E ali na sua debilitado, fraco, o diabo veio tentar. O rei do universo, o Deus conosco, o príncipe da paz, estava fraco, estava debilitado, estava ali, amém? Fora do seu juízo normal. Porque ele estava necessitado de algo. Mas o tentador veio para derrubar, veio para humilhar, veio para acusá-lo, veio para mostrar se realmente era filho de Deus. Como que um filho de Deus, ele está ali debilitado, ele está ali fraco, ele está ali precisando de comer e de beber. Se tu és o filho de Deus, ele quis indagar, ele quis ali colocar uma seta no coração de Jesus. Assim será em nossa vida. Ele vai querer colocar uma seta, ele vai querer colocar ali, indagar nos nossos corações, que nós não somos filhos de Deus, pelo que estamos passando, pelo que estamos sofrendo. Amém? E a palavra vai dizer que o diabo disse: se tu és filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pão e coma? Mas o que Jesus ele vai mostrar para nós? Que não é a nossa fraqueza, que não é a nossa necessidade, que não é nós precisando de algo para se alimentar, que é maior que o nosso Deus, Criador do céu e da terra. A palavra vai dizer que Jesus ele disse: Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É de toda a palavra que procede da boca do Criador dos céus e da terra que o homem depende de viver sobre a face da terra. Não é pão, não é água, não é a nossa necessidade física que vai nos fazer que nós tropeçamos e erramos diante do Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo debilitado, Jesus Cristo fraco, Jesus Cristo necessitado de algo em sua vida. O diabo veio tentar para o derrubar, mas ele mostrou a palavra do Criador dos céus e da terra em sua vida. Glória a Deus. É isso que nós temos que ter. A palavra do Criador em nossas vidas, porque é a palavra que vai fazer que nós combata contra o inimigo das nossas almas, o derrube e caia ele por terra. Ele disse o quê? Que nós não necessitamos só de alimentos físicos, nós não necessitamos só daquilo que alimenta o nosso corpo, mas nós precisamos da palavra, do mandamento, das ordenanças do Criador dos céus e da terra, para combatermos contra o que? A cilada e a armadilha do inimigo. Ele nos mostra que nem só de pão, nem só de alimento nós vivemos, mas de toda a palavra que procede da boca do Criador dos céus e da terra. Você, para viver, você, para poder estar alimentada espiritualmente, ali carnalmente, você vai precisar da palavra do Criador dos céus e da terra. Mas o tentador ele não desiste. O tentador ele não vai parar naquele momento. Ele vai ser perseverante. Ele vai ali bater com grande aspecto diante daquela pessoa para o derrubar. E ele continuou diante do Criador de todo o universo.
de Jesus Cristo de Nazaré, o príncipe, o rei, o filho de Deus. E ele ainda diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és filho de Deus, atire daqui abaixo. Amém? Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, que guarde, e eles te sustentarão suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Só que nós vemos que no versículo, quando ele fala ele para. Porque o diabo, ele é sarcás. O diabo, ele é astuto. Eu vou revelar algo que eu creio que até mesmo pregadores não têm agora essa consciência. Ele omitiu a palavra diante de Jesus de Nazaré. Quando ele falou ali naquele versículo tinha ainda a continuação do que Deus fazeria para os seus filhos amados. A palavra vai dizer assim: em todos os seus caminhos. Está lá em Salmos 91, versículo 11 e 12. Quando ele fala assim, que te guardará, ele parou, e guardará em todos os seus caminhos. O diabo, ele é mentiroso, o diabo, ele é sarcás. Ele ali omitiu a palavra, porque na hora que Jesus ele ouvisse que o guardasse de todos os caminhos, Jesus ali já omitia uma resposta em cima dele. Porque ele falaria que Deus o guardaria em todos os seus caminhos, porque ele ali estaria o atentando. Se o Criador, o Pai dele, o guardaria. Você vê que Deus, no deserto, ele abre um caminho para aquele que o serve. Ele abre um caminho para aquele que está o glorificando e o exaltando. E ele disse: e te guardará para que não tropece em pedra alguma. Mas qual será a resposta do Mestre? Qual será a resposta do nosso Senhor? Nós temos que saber usar as Escrituras. Quando Jesus ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está usando Deuteronômio 8, versículo 3. Nós devemos conhecer a palavra, porque o diabo com a palavra ele vai querer te derrubar, ele vai querer ali te tirar da presença do Criador dos céus e da terra. E o que o nosso mestre disse? A palavra vai dizer: não atentarás o Senhor teu Deus. Não devemos atentar aquele que tem o poder e a glória em suas mãos. Jesus com a palavra, ele ali derrubou Satanás por terra, mostrando que ele não só era um homem obediente, mas conhecedor do mandamento, conhecedor da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E Jesus aí ele disse: amém? Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quantos estão atentando ao Criador dos céus e da terra? Porque na hora da dificuldade, na hora da prova, nós queremos saber se Deus ele está conosco ou não. E queremos colocar o Senhor à prova. Mas Jesus ele nos mostra que não importa a dificuldade, não importa o caminho que você está passando no deserto. O que importa é ser fiel ao Criador dos céus e da terra. O deserto ele é triste. O deserto ele deixa nós debilitados. Ele deixa nós ali afastados da presença de Deus, porque estamos fracos, estamos oprimidos, estamos necessitados. Amém? Estamos ali querendo se alimentar de uma comida física, mas não é o tentador, não é os desejos, não é a vontade que pode nos tirar do nosso Criador, do Senhor dos céus e da terra. A palavra vai dizer que não devemos atentar a Jesus, não devemos atentar a Deus, não devemos atentar ao Espírito Santo do Senhor. E quantas vezes nós atentamos, por não sabemos passar pela luta, pela prova, pela dificuldade, pelo deserto. Por mais que o deserto ele queira nos derrubar,
Por mais que o deserto ele está ali em nossa vida, dificultando as nossas ações diante do Criador. A fé é o firme fundamento das coisas que existem, mas não se vê. Tenham fé. Creiam que Deus, em meio à luta, em meio ao deserto, em meio à escassez, Ele vai te sustentar. Ele vai estar em sua vida. Jesus Cristo diz que não devemos atentar a Deus, porque senão podemos trazer a ira do Criador dos céus e da terra em nossas vidas. Mas o diabo ele não vai desistir. O diabo ele não vai terminar por aí. O diabo ele vai querer ali indagar, ele vai querer ali jogar seta, que você não é filho de Deus e não é capaz de o servi-lo, não é capaz de honrá-lo, não é capaz de suportar a dor e o sofrimento, o deserto, pelo amor do Criador dos céus e da terra. Nós vamos ver que o diabo vai ali o levar, amém? Levou ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele viu que Jesus ele não cedeu à fome. Ele viu que ele não tentou ao Criador dos céus e da terra, porque aquele que tem o Deus em sua vida, ele conhece as escrituras, a palavra, os mandamentos, e não deixa que o inimigo venha automaticamente a derrubá-lo, a tirá-lo da presença do Pai. Ele luta, ele combate, ele crê que Deus ele vai agir em meio ao deserto. A palavra vai dizer que Deus dá ordem para os anjos nos pegar pela mão para que nós não tropeçamos. Não só o Espírito está ao nosso lado, mas os anjos administradores de Deus estão administrando ao favor daqueles que hão de herdar a terra. Está difícil, igreja. O deserto é grande. O sol é abrasante. O frio é imenso. A dor é tremenda. Mas assim nós temos que usar a palavra em nossas vidas para se sustentarmos sobre a rocha e vivermos diante do nosso Criador. A glória. Quando ele não tem mais o que oferecer, ele vai oferecer a glória do mundo, o poder dos reinos. Hoje eu prego para vocês dentro de uma garagem. Eu prego para vocês aqui nesse momento. Amém? Eu prego para vocês dentro de uma garagem. Vocês estão aqui ouvindo a reunião dessa pregação em uma garagem. O carro, ele quebrou. Eu peguei um carro emprestado para trazer as ovelhas para o templo do Senhor. Sabe o que o inimigo ele vai fazer? Ele vai dizer: por que você está nesse sofrimento? Por que você está nessa luta? Por que você está nesta prova? Padecendo. Se tu és filho de Deus, porque tu está dentro de uma garagem, o teu carro está quebrado, você está pegando o emprestado dos outros. Eu faço algo com você. Eu te ofereço algo nessa noite. Eu te dou um templo luxuoso. Você põe os seus membros dentro dela, em um banco bonito. E ali com ar-condicionado. Garagem para muitos carros. Somente agora você faz algo por mim. Foi isso que ele fez para Jesus. Eu te dou a glória do mundo. Te dou todo o reino que nele há. Mas o que o mestre fez? Ele rendeu. Ele, em meio àquela tristeza, aquela dor, aquele sofrimento, aquela luta, aquela prova, ele se rendeu a Satanás. Nós vemos que Jesus, ele é fiel àquilo que ele prometeu a servi-lo. Assim devemos ser nós. Ser fiel, ser verdadeiro, ser capazes de adorar, de glorificar, de exaltar, de bendizer. A luta está grande, o deserto está árido, a serpente, escorpião está nos rodeando para nos derrubar. Mas nós temos um Deus que ele está vendo as nossas ações, os nossos desígnios, a nossa fé. Então a palavra vai dizer que ele mostrou ali a glória e o reino de Deus ao mestre, ao Deus conosco. Mas será que ele rendeu?
aos pés de Satanás? A palavra vai dizer: então Jesus ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele dará culto. Retira-se, Satanás, somente ao Senhor seu Deus devemos adorar, só Ele a dá culto. Não há tempestade, não há luta, não há barreira, não há deserto que vai fazer que eu dê culto, que eu se proste a você. Assim deva ser eu. Retira-se, Satanás. Não é templo, não é carro, não é nada que vai fazer que eu se proste e dê culto a você. A palavra de Deus diz: se ele vier no pouco e no muito, o Senhor me colocará. É assim que devemos agir. Se retira-se diante de nós, Satanás, porque na palavra está dizendo: só dá culto ao Criador dos céus e da terra, só se ajoelhar adiante dele, que merece a glória, a honra e o poder. Não há escassez, não há prova, não há luta, não há barreira, não há tempestade, não há dor, não há dificuldade, não há fome que nos separe do amor do Criador dos céus e da terra. Não é porque eu estou pregando numa garagem, não é porque o meu carro está quebrado, não é porque eu peguei um carro emprestado para trazer um membro à igreja que eu adorarei a Satanás, darei culto a ele, esperarei no meu Senhor, e o meu Senhor vai dar a providência. Assim devemos ser nós. E olha o que a palavra diz: aqueles que é fiel, aqueles que estão diante do Criador dos céus e da terra, não se importando com a luta, não se importando com o deserto, porque na hora que tu está no deserto, não tem amigo para te socorrer, não tem esposa para estar ao teu lado, não tem filho, não tem ninguém. Sabe quem vai estar diante de você? O Espírito Santo de Deus, o Criador dos céus e da terra, olhando o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza, porque todos te abandonaram, mas o Criador, Ele é fiel e justo para continuar em sua vida. E para finalizar, minha igreja, a palavra vai dizer: com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Como o diabo ele vai nos deixar, nós resistindo, nós lutando, nós batalhando. Não é a fome, não é a escassez, não é a luta, não é a doença, não é nada que vai nos separar do amor de Deus. E os anjos estão ali, ó, atentos, preparados, a ordem de Deus, do Criador dos céus e da terra, para vir servir aqueles que estão ali, sendo guardados para herdar a terra. E os anjos vêm. A palavra de Deus diz que não foi um anjo, foi os anjos ao servi-lo. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava orando, o anjo estava do lado dele, o confortando, para ele aguentar a prova e a luta. E os anjos virão nos servir, porque somos merecedores da glória, do poder do Criador dos céus e da terra. Dê glória a Deus, igreja, e as palmas